Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar aqui para vocês esse material aqui, que é a Saga do Wolverine, volume 1. O material em capa cartão, o papel é o offset colorido, com 144 páginas reunindo as edições de Wolverine de 1988, 31 a 36. Aqui pessoal, vai marcar o início da fase do Larry Hama, que é a fase mais aclamada do personagem, por assim dizer. E quando eu digo mais aclamada, é a mais falada. Muita gente fala desse período por ditar certos elementos do personagem, como os enxertos de memória do Arma X, alguns inimigos do personagem, como, por exemplo, o estreitamento da rivalidade com o Dente de Sabre, a inserção do Albert e da LCD, dentre outras coisas. É uma fase que foi muito longa até. Dizem que depois de um tempo ela fica um pouco confusa, o Larry Hama perde um pouco a mão, mas esse início aqui é muito interessante. Contextualizando a situação do Wolverine, o personagem ganhou uma mensal lá no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90 pelo Chris Claremont, se eu não me engano, com arte do John Buscema, onde ele foi dado como morto e foi morar em Madripoor. É aquela fase do caolho, onde o personagem usa um tapa-olho, ele vira um guarda-costas de uma chefona do crime local, a Tigre, e por aí vai. Só que houve um problema. Apesar da mensal ser bem celebrada pela sua qualidade, ela estava passando por uns maus bocados nas vendas. Então foi dado ao Larry Hama a missão de reerguer esse título. E o que ele foi fazendo? Vamos falar aqui sobre isso nesse volume agora. No início desse volume, o Wolverine ele vai encarar a Yakuza. As três primeiras edições é o Logan lutando contra uma gangue da Yakuza que quer ir para Madripoor e como é que eu posso dizer? Eles querem um fluido fluido hipotalâmico, se eu não me engano, de um macaco que vive nas ilhas de Madripoor para produzir uma droga. Só que eles usam um contexto de que eles vão produzir a cura para o câncer. Pelo Wolverine estar protegendo Madripoor, por assim dizer, ele não está usando a identidade heróica dele, mas sim a identidade caolho. O chefão dessa seção da Yakuza, ele quer detonar o caolho, tirar ele do caminho para poder pegar esse fluido sem que ninguém atrapalhe ele. Só que mal sabe ele que o Wolverine tem um fator de cura. Então a história vai meio que se guiar nisso. Esse chefe da Yakuza tentando fazer de tudo para conseguir produzir essa droga, enquanto o Logan pega e tenta detonar esse cara. E o ritmo, ele é frenético. É como se você visse um filme de ação dos anos 80, brucutu, mas não naquele absurdo, por assim dizer. Porque aqui uma coisa que eu acho muito bacana, que infelizmente se perdeu com o passar do tempo, é que o fator de cura do Wolverine, ele tem um limite. Você vê ali o personagem toda hora se ferindo, ele ficando detonado, tendo risco de morte mesmo, porque o fator de cura ele fica sobrecarregado. Então o Larry Hama ele sabe dosar isso para você, ele põe limite no Wolverine. E esses limites são o que dão a graça pro personagem nessa fase. Depois a gente vai para a edição 34, onde o Wolverine ele vai passar um tempo no Canadá e a gente vai ter como novidade nas histórias do Wolverine esse personagem aqui, que é o Caçador das Trevas, que é um monstro, um lobisomem que vivia lá nas florestas de uma reserva do Canadá. Vai ser uma história de suspense muito interessante, que vai apresentar alguns elementos que futuramente vão pesar um pouco para a cronologia do Wolverine. Muito bacana. Depois disso, a gente vai para a edição 35,
onde a gente tem o arco do Wolverine voltando para a Segunda Guerra Mundial na Espanha com o Pigmeu da Tropa Alpha. E nesse interstício ele vai encarar a Lady Lethal, que é outra vilã que o Larry Hama usa bastante na fase dele. E eu achei muito divertido, muito legal, muito bacana mesmo. Em suma, gente, se você quer conhecer mais do Wolverine, você quer ver mais do personagem além dos X-Men, essa fase é uma excelente pedida, porque ela basicamente insere tudo que é importante para o personagem. Como eu falei, dos enxertos de memória do Arma X, rivalidade mais pesada, mais carregada com o Dente de Sabre, tem a Lady Lethal, que eu acabei de citar aqui, desse arco da Segunda Guerra Mundial, que vai ser uma personagem muito importante. E o único problema desse primeiro volume, na minha opinião, é que se você gostar dele, você vai querer continuar a coleção. Agora, se não, o último arco, que é o da Segunda Guerra Mundial, ele fica sem final aqui. Ele só vai ser, a conclusão só vai ser publicado no próximo volume, que é o segundo. Mas tirando isso, falando do material em si, é um material muito divertido, muito bom, uma leitura muito legal de se ler. É aquele quadrinho que tem aquele texto leve e ágil. O Larry Hama, pelo menos nesse começo aqui, pelo que eu vi, ele não tá tentando fazer algo mega inteligente, mega elaborado, não. Ele tá botando o personagem na rota daquilo que a gente gosta de ver do Wolverine, que é aquele cara meio animal, um guerreiro brabo demais e um personagem mega carismático. E que nota eu dou para esse volume? Eu dou uma nota 8.5. É uma leitura muito boa, muito fluida, muito divertida. E vamos falar também, antes que esse vídeo acabe, da arte do Mark Silvestre, que é também um dos tópicos mais importantes dessa fase. O Mark Silvestre aqui, ele é daquela esteira dos anos 90, onde a arte era bem estilizada, mas ele não faz aquelas anatomias mega exageradas, não. O traço dele é muito bonito, ele tem uma beleza estética muito boa e ao mesmo tempo é um traço muito ágil. Tanto é que você sente que isso influencia bastante no ritmo da história. Eu gostei bastante. Aqui, ó, nosso belíssimo Wolverine. E engraçado, uma coisa que eu acho muito interessante dos quadrinhos, que é um contraponto ao cinema, é que o Hugh Jackman, que basicamente vive, respira Wolverine, ele colocou o personagem num status de galã, sendo que nos quadrinhos o personagem ele não tem esse status. Aqui, ó, para vocês reconhecerem, a capa da edição número 6 da coleção histórica Marvel, onde esse material foi publicado originalmente. Uma curiosidade interessante, um adendo muito bacana se colocar no vídeo. Aqui, ó, como é que a arte é boa. O roteiro e a arte aqui são fenomenais, não tem jeito. Bom, gente, eu vou deixar o link para comprar esse material na loja da Amazon aqui na descrição do vídeo. Ele vai ser relançado agora. Consegui adquirir ele numa banca, só tinha essa edição e fui lá e matei à vontade. Gosto muito dessa fase, essa fase é muito divertida. Planejo comprar até o volume 4, pelo menos, que foi tudo que eu já li dessa fase. Acredito eu que a partir do 5 vai perder um pouco a linha, mas vamos ver até onde vai, gente. Comentem aí o que vocês acham da fase do Larry Hama. Se vocês recomendam outra leitura do Wolverine, algum clássico aí para eu trazer para cá pro canal, de repente um velho Logan, um Eu Wolverine, um Arma X, quem sabe num futuro aí. Então é isso, valeu, obrigado e tchau, tchau.